Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje nós vamos para mais um encontro. Eu e a minha esposa, a Aninha de Oxum, estamos aqui hoje para mais um momento de estudos, mais um momento de troca de informação. Hoje nós vamos falar sobre o orixá Oxóssi. Lembrando que esta é uma visão que nós temos mediante a Casa de Oração Pai Oxalá. Se o seu dirigente, se o seu tata, se o seu pai no santo tiver ideias diferentes dessas que nós estamos passando aqui agora, pode ter certeza, ele está correto. Siga sempre os ensinamentos e os princípios do seu pai no santo. Então vamos lá. O Senhor Oxóssi. Senhor Oxóssi, o orixá caçador por excelência. Olha que maravilha! Caçador por excelência. Ele é um buscador de conhecimentos. É ele que busca e nos traz o conhecimento. Ele traz o alimento, não só o alimento do corpo, mas também o alimento da alma. Ele traz a fé. Ele alimenta a nossa fé. Oxóssi é totalmente doutrinador, ou seja, ele está lá mesmo para doutrinar, para nos ensinar. E são os caboclos de Oxóssi, na linha de Oxóssi, na regência de Oxóssi, que inicia-se todo o processo de desenvolvimento, chamado por alguns terreiros de puxada ou gira, né? Então, quando fala que uma pessoa está girando, é que ela está em processo de desenvolvimento. Geralmente é feito na linha de Oxóssi, porque a linha de Oxóssi é a linha que nos traz este saber religioso. Oxóssi está ligado à figura de um caçador forte, um caçador valente, destemido, conhecedor de todos os perigos que se encontram na mata. É ligado às atividades ao ar livre, precursor da concentração, da atenção, da determinação e da paciência. Em nosso dia a dia, temos um encontro marcado com o Deus da caça. Todos os dias estamos lá, nós, neste encontro marcado. Este encontro acontece periodicamente em nossas refeições, no almoço e no jantar. É ele que promove os alimentos. É ele que provém, que traz os alimentos até a nossa mesa. É o Senhor Oxóssi que rege a lavoura, a agricultura, permite o bom plantio, permite a boa colheita. Mas, segundo Pierre Verger é um grande estudioso sobre as religiões de matrizes africanas, principalmente Umbanda e Candomblé. Segundo o Pierre Verger, o culto a este orixá foi muito difundido no Brasil, mas praticamente esquecido na África. Mas por que isso? Oxóssi, ele foi cultuado basicamente numa região chamada Queto. E ele recebeu até o nome de Rei do Queto. Em muitos pontos nós vamos ver Oxóssi, o Rei do Queto. Mas esta nação, ela foi praticamente dizimada. Ela foi erradicada, destruída por volta do século XIX, pelas tropas do reino de Daomé. Os filhos de Oxóssi, então, foram vendidos como escravos. Adivinha para onde? Nada mais, nada menos que o nosso Brasil. Então, aqui vieram parar os africanos filhos de Oxóssi. E aqui passaram a cultuar Oxóssi. Por isso, Oxóssi tem grande prestígio e uma grande força popular. São grandes os números de filhos de Oxóssi. Sua aceitação no Brasil
identifica-se com diversos conceitos dos índios brasileiros, que sobre as matas, sobre as regiões tipicamente povoadas por espíritos, isto mesmo, espíritos de caboclos índios mortos. E quando nós falamos caboclo, nós não estamos falando apenas de índio, ou nos remetendo a índio. Caboclo quer dizer pessoa trabalhadora. Por isso, nós falamos caboclos de Oxóssi, trabalhadores de Oxóssi. Caboclos de Oxum, trabalhadores de Oxum. Caboclos de Xangô, caboclos de Ogum, trabalhadores de Xangô, trabalhadores de Ogum. Neste caso, Oxóssi, caboclos de Oxóssi, caboclos índios, caboclos trabalhadores da linha de Oxóssi, trabalhadores na linha dos índios. Essa divindade, conhecida como Oxóssi, trabalha com a caça e com a fartura, mas a sua morada são as matas, são as florestas, e carrega consigo um símbolo chamado Ofá. O Ofá é um arco e uma flecha. Sempre foi tido como o rei do Queto. Na nossa Umbanda, ele vive nas florestas e mora lá aonde os espíritos que estão relacionados com as árvores, com os antepassados, lá moram as abelhas que pertencem ao pai Oxóssi, ao grande caçador, ao valente caçador, ao ágil, generoso, que propicia a caça e protege todos aqueles contra os ataques das feras. Está sempre ligado a Ogum. Oxóssi está muito próximo a Ogum, porque foi, segundo as lendas iorubas, segundo o que nos contam, foi Ogum quem deu as ferramentas para este ágil caçador. Foi Ogum que providenciou o Ofá de Oxóssi. Oxóssi também está ligado ao frio, está ligado à noite, à lua, às plantas, às refrescâncias das plantas. Sua dança simula gestos aonde atiram flechas para a direita e para a esquerda. É o orixá das matas, domina a fauna e a flora, gera progressos e riquezas ao homem. A manutenção do seu sustento garante a fartura da alimentação, do sustento em abundância. Está associado ao sangue responsável pelas folhas. Dizem até que o sangue também teve um relacionamento com Oxóssi. O sangue responsável pelas folhas e pelos produtos medicinais dentro de uma floresta. Aquelas ervas que curam, que tiram as dores, que tiram o desconforto do ser encarnado. Segundo Pai Folha, quando se fala em Oxóssi, se fala em respeitar o tempo de todas as coisas. Oxóssi é portador de uma única flecha e ele não pode errar. Por isso, ele não tem pressa. Ele escuta, ele sente a velocidade do vento, ele sente a direção, o cheiro, enraiza-se, vira com a terra um só, sente o pulsar da terra. Seus olhos são os próprios olhos da terra e seu sangue é o rio que flui correndo adrenalina em seu corpo. Todo o seu corpo é tomado não só pela caça,
A caça não vem só do seu ofá, mas vem de todo o seu ser. Quando o pai Folha diz que Oxóssi, ele respeita o tempo, é porque ele tem consigo aquela paciência, aquele tempo. Oxóssi não dá uma receita pronta, ele aguarda, ele espera. Afinal de contas, ele é o caboclo de uma flecha só. E a sua flecha é certeira. Por isso, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, temos que muitas vezes fazer como Oxóssi, a mirar a nossa flecha. Os nossos atos, as nossas opções têm que ser certeira. E para isso, temos que fazer como ele, sentir a posição do vento, sentir o cheiro, o gosto, sentir que as nossas ações são como os nossos sangues e devem correr em nossas veias sempre, colocando em ebulição a nossa adrenalina. Quando se fala em fartura para Oxóssi, não quer dizer sobrar. Não. Sobrar não pode. Sobrar é desperdício. O termo fartura quer dizer não faltar e ter o suficiente para compartilhar. Oxóssi não caça desenfreadamente. Ele caça o suficiente para o seu povo, para que ninguém tenha fome, para que a comida seja de fé, para que a comida, que o alimento seja de justiça. O silêncio de Oxóssi nos traz o ensinamento sobre a observação e a reflexão de nós mesmos. É no silêncio que refletimos sobre nossos erros, sobre nossas responsabilidades, sobre nossas escolhas, sobre os seus resultados. É lá, no silêncio, aonde temos que ouvir os nossos corações, a nossa razão, a nossa intuição. A razão, a intuição, o coração, esses são os 3 pilares essenciais para a melhoria de nossas decisões. Existem inúmeras histórias sobre Oxóssi. Na página 112 do nosso livro, nós temos histórias do caboclo cobra coral. Na 113, nós temos histórias do caboclo do sol. E na história do caboclo do sol, nós vamos dar uma paradinha. O dirigente espiritual da nossa casa é o caboclo sol nascente. É um caboclo da linha do sol. E na história do caboclo do sol, nós não podemos esquecer de mencionar o nosso amado sol nascente. O caboclo do sol é uma entidade que vibra nas linhas de Oxalá e de Xangô. São entidades de incorporação marcante, incorporações únicas, e quando raramente baixam nos terreiros, irradiam muita luz, transmite muita força, ajuda a manter a estabilidade energética das correntes. É uma entidade calma, paciente, muito cordial, mas, como todo caboclo, é direto em suas respostas. Em seus conselhos, realiza trabalhos variados, sendo que destacam-se os voltados às questões de resoluções de conflito, de harmonia, ligados à saúde, à prosperidade, à limpeza e desobsessão. No astral,
Os caboclos do sol têm diversas funções, desde auxiliar irmãos desencarnados em sua retomada na escala evolutiva, até ajudar no seu processo de cura. Epa babá Oxalá! Oxalá está sempre presente na linha dos caboclos do sol. Ok, caboclo, saravá o sol nascente, saravá toda a sua força, saravá os caboclos do sol. Temos também na mesma página relatos de história da cabocla Jurema. E aí, quando se fala em cabocla Jurema, nós vamos aprender que não só existe a cabocla Jurema, como também as suas representações, as suas entidades submissas, os seus cultos. Um deles, o juremeiro, que também é muito difundido em nosso país. Vamos conhecer algumas comidas destinadas ao Pai Oxóssi. O chorô, que é uma comida à base de milho vermelho, com fatias de coco e amendoim. Temos também o quibebe, que é feito de abóbora. É uma comida agridoce, porque na sua composição leva sal e açúcar. Temos também a pamonha de milho verde, que basicamente é feito de milho concentrado com coco. Então, essas comidas de Oxóssi são elas baseadas sempre em milho. Vamos conhecer algumas características dos filhos de Oxóssi pela nossa irmã Aninha de Oxum, e logo em seguida nós vamos falar um pouco do sincretismo de Oxóssi dentro da Igreja Católica. Características dos filhos de Oxóssi. O filho de Oxóssi apresenta arquetipicamente as características atribuídas do orixá. Os filhos de Oxóssi são geralmente pessoas joviais, rápidas e espertas, tanto mental como fisicamente. Tem, portanto, grande capacidade de concentração e de atenção, aliada à firme determinação de alcançar seus objetivos e paciência para aguardar no momento correto para agir. Fisicamente, os filhos de Oxóssi tendem a ser relativamente magros. São reservados, tendo forte ligação com o mundo material, sem que essa tendência denote obrigatoriamente ambição e instáveis em seus amores. No tipo psicológico a ele identificado, o resultado dessa atividade é o conceito de forte independência e de extrema capacidade de ruptura. O afastar-se de casa e da aldeia para embrenhar-se na mata, a fim de caçar. Seus filhos, portanto, são aqueles em que a vida apresenta forte necessidade de independência e de rompimento de laços. Assim, os filhos de Oxóssi trazem em seu inconsciente o gosto pelo ficar calado, a necessidade do silêncio e desenvolver a observação, tão importantes para seu orixá. Quando em perseguição a um objetivo, mantém-se de olhos bem abertos e ouvidos atentos. Sua luta é baseada na necessidade de sobrevivência e não no desejo de expansão e conquista. Busca alimentação, o que pode ser entendido
como sua luta do dia a dia. Esse orixá é um guia dos que não sonham muito, mas sua violência é canalizada e represada para um movimento certo no momento exato. É basicamente reservado, guardando quase que exclusivamente para si seus comentários e sensações. Os filhos de Oxóssi, portanto, não gostam de fazer julgamentos sobre os outros, respeitando como sagrado o espaço individual de cada um. Buscam preferencialmente trabalhos e funções que possam ser desempenhados de maneira independente, sem ajuda, nem participação de muita gente, não gostando do trabalho em equipe. Ao mesmo tempo, é marcado por forte sentimento de dever e uma grande noção de responsabilidade. Afinal, é sobre ele que recai o peso do sustento da tribo. Os filhos de Oxóssi tendem a assumir responsabilidades e a organizar facilmente o sustento do seu grupo ou família. Podem ser paternais, mas sua ajuda se realizará preferencialmente distante do lar, trazendo as provisões ou trabalhando para que elas possam ser compradas, e não no contato íntimo com cada membro da família. Não é estranho que quem tem Oxóssi como orixá de cabeça relute em manter casamentos ou mesmo relacionamentos emocionais muito estáveis. Quando isso acontece, dão preferência a pessoas igualmente independentes, já que o conceito de casal para ele é o da soma temporária de duas individualidades que nunca se misturam. Os filhos de Oxóssi compartilham o gosto pela camaradagem, pela conversa que não termina mais, pelas reuniões ruidosas e tipicamente alegres, fator que pode ser modificado radicalmente pelo segundo orixá. Gostam de viver sozinhos, preferindo receber grupos limitados de amigos. É, portanto, tipo coerente com as pessoas que lidam bem com a realidade material, sonham pouco, têm os pés ligados à terra. São pessoas cheias de iniciativa e sempre em vias de novas descobertas ou de novas atividades. São generosos, hospitaleiros e amigos da ordem. Algumas vezes de uma vida doméstica harmoniosa e calma. O tipo psicológico do filho de Oxóssi é refinado e de notável beleza. Eu até grifei bem isso aqui. É o orixá dos artistas intelectuais. É dotado de um espírito curioso, observador e de grande penetração. São cheios de manias demais, volúveis em suas relações amorosas, muito susceptíveis e tidos como complicados extremamente. Não se adapta facilmente à vida urbana e é geralmente um desbravador, um pioneiro. Possui extrema sensibilidade, qualidades artísticas, criatividade e gosto depurado. Sua estrutura psíquica é muito emotiva e romântica. Esse é o Oxóssi. Pense num Oxóssi. Gente, ao ler isso, eu estava relatando. Lembrando que isso aí são características que podem ocorrer em filhos de Oxóssi, tá? Não é uma regra, né? Total. Bom, dando continuidade ao nosso encontro falando de Oxóssi, no sincretismo da Igreja Católica, Oxóssi, ele é representado por São Sebastião. São Sebastião, ele foi homenageado pelo cantor Moacir Franco,
em uma música chamada O Milagre da Flecha. Nesta música, Moacir Franco, ele relata o que aconteceu com uma pessoa e ele se embasa muito nas leis de Maria e nas leis de Jesus Cristo. A música diz assim, está na página 107. Era alta madrugada, já cansado da jornada, eu voltava para o meu lar. Quando me apareceu no escuro, me encostando sobre o muro, um ladrão para me assaltar. Com o revólver no pescoço, ainda expliquei para o moço, tenho filho para criar, sou arrimo de família, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Mas o homem sem piedade, um escravo da maldade, começou a me maltratar, e para ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu que nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. Elevei meu pensamento e descobri naquele momento o que era ter religião. Um clarão apareceu, minha vista escureceu e o bandido desmaiou. Morreu, não teve jeito, com uma flecha no peito, sem saber quem atirou. Nessa hora a gente grita, chora e acredita que o milagre aconteceu. De joelhos na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Já estava amanhecendo, a alegria me aquecendo quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu de novo agradecia e jurava ser leal. Veja o santo de passagem, não toque na imagem, me avisou o sacristão, pois lá ninguém explicava uma flecha que faltava na imagem de São Sebastião. Moacir Franco. Linda, né? Linda, maravilhosa. Então, nesta música O Milagre da Flecha, a gente consegue ver, né? A única flecha que Oxóssi lançou foi para defender um filho seu. O que arô, meu pai Oxóssi, o que arô, ok, caboclo, salve todos os caboclos de Oxóssi. Ok, caboclo!